E aí, galerinha, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar do descritor 11 de matemática da prova do SAEB. Bem, vamos à primeira questão. Uma caixa retangular foi lacrada com uma fita adesiva que transpassou o centro de todas as suas faces, conforme ilustrado na figura abaixo. Observe as dimensões dessa caixa. O comprimento da fita gasto para lacrar essa caixa foi... Para exemplificar melhor essa questão, eu peguei aqui essa caixa e passei aqui a fita. Como se ela tivesse 50 por 30 por 10. Então, vê só. O comprimento 50 eu vou ter aqui na frente e, aqui atrás. Ok? O comprimento 30 eu vou ter aqui na frente e aqui atrás. O comprimento 10 eu vou ter em um lado, 2, 3, 4. Pronto. O 50, como a gente acabou de ver, são 2 vezes. O 30, mais 2 vezes. E o 10, 4 vezes. Como estamos diante de uma expressão numérica, primeiro eu vou resolver as multiplicações para depois resolver a adição. Então, aqui eu vou ter 100 mais 60 mais 40. Somando todo mundo aqui, nós vamos ter 200 centímetros. Se você olhar para as alternativas, não vai ter. Por quê? Porque a resposta foi dada em metros, e não em centímetros. Então, nós precisamos transformar esses 200 centímetros para metros. Como sabemos, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 200 centímetros equivalem a 2 metros, como está na letra B. Segunda questão. Marina recortou em uma cartolina um retângulo e um triângulo com as medidas indicadas na figura abaixo. Em seguida, ela juntou as figuras e obteve o seguinte polígono. Qual é a medida do perímetro desse polígono? Quando ele quer o perímetro do polígono que Marli montou, esta medida aqui do meio, ela não faz parte do polígono. Para eu chegar ao resultado dessa questão, eu vou precisar somar 3 centímetros, mais 5 centímetros, mais 2,5, mais 6,5, mais 2,5. Porque, se aqui é 2,5 e eu estou diante de um paralelogramo, os lados opostos têm a mesma medida. Então, aqui também é 2,5. Então, gente, qual é o cuidado que vocês devem ter aqui? Eu tenho números inteiros e tenho números decimais. Quando a gente vai somar números inteiros com números decimais, a nossa preocupação é deixar vírgula abaixo de vírgula. E esses espaços em branco nós podemos completar com zeros. 19 e vírgula abaixo de vírgula. O perímetro dessa figura tem 19,5 centímetros. Terceira questão. O perímetro do retângulo é igual a 44. O valor de x é igual a... Pessoal, vê só. Ele afirmou que esta figura é um retângulo. Para que ele deu essa afirmativa? Para a gente lembrar que todo paralelogramo tem os lados opostos iguais. Então, nesta figura, se aqui é 8x, aqui embaixo são 8x. Se aqui é 3x, do outro lado
também é 3x. Ele está me afirmando que a soma destas medidas, 8x mais 3x mais 8x mais 3x é igual a 44. Então aqui, ó, juntando todo mundo, nós vamos ter 22x. 22x é igual a 44. Como 22 está multiplicando x, vai passar para o outro lado, dividindo. E vamos ficar com x é igual a 44 dividido por 22. Isso dará x igual a 2. Alternativa A. Beleza? Quarta questão. O senhor Paulo César tem um terreno retangular que mede 25 metros de comprimento e 15 metros de largura. Ele quer construir um muro cercando este terreno, sem portões ou outra entrada qualquer. Quantos metros de comprimento terá este muro? Gente, por que ele falou que não tem portão ou outra qualquer entrada? Para dizer a você que o que ele quer é o perímetro da figura, no caso, o perímetro do retângulo. Então, nós teremos 25 vezes 2 mais 15 vezes 2. Primeiro resolvemos as multiplicações para depois resolver a adição. Então, aqui teremos 25 vezes 2, 50, mais 15 vezes 2, 30. E, para finalizar a questão, é só fazer a soma. 50 mais 30, 80. O muro terá 80 metros, que está na alternativa B. Quinta questão. A piscina de um hotel recebeu uma grade de proteção na faixa indicada na figura abaixo. O comprimento total desta grade é... Algumas medidas não estão indicadas na figura. Porém, você sabe quais são esses valores, vez que o gradil é composto de 2 retângulos. E como já vimos em questões anteriores, não é? Se lá é 5, aqui também são 5 metros. Se aqui é 12, o total aqui embaixo também é 12. Se do 12 eu já tenho aqui 4, então sobra 8. Eu posso colocar 4 e 4 ou não. Poderia colocar 5 e 3, qualquer valor, mas que no total aqui também fosse 12. Tá certo, pessoal? E se aqui é 2, aqui também é 2. Agora, precisamos apenas somar esses valores. Que para facilitar, nós podemos fazer 12 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 2 vezes 2. Então, aqui eu vou ter 24, mais 10, mais 4. E, somando todo mundo aqui, nós vamos ter 38 metros. Alternativa C. Sexta questão. Uma praça quadrada, que possui o perímetro de 24 metros, tem uma árvore próxima de cada vértice e fora dela. Deseja-se aumentar a área da praça, alterando-se sua forma e mantendo as árvores externas a ela, conforme ilustra a figura. O novo perímetro da praça é... O que é que vai acontecer? Esses lados da praça, eles vão ser deslocados 2 metros. Para eu poder fechar esta praça, eu vou precisar aumentar o gradil aqui, 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 aqui e da mesma forma do outro lado. Ou seja,
O que é que vai ser aumentado do perímetro desse gradil? 2 vezes 8. Por que vezes 8? Porque eu vou ter aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Então, aqui eu vou ter 16, tá? O perímetro dessa praça foi aumentado em 16 metros. Mas quanto era anteriormente? A questão falou que eram 24 metros. Então, eu vou ter aqui um total de 40 metros. Está na alternativa D. 7ª questão. Um jardineiro fez um cercado para plantar flores no formato da figura colorida abaixo. Em seguida, ele resolveu cercá-lo de tela. Sabendo que o comprimento da circunferência é 2πr, a quantidade de tela necessária para o jardineiro circundar a figura determinada é... O que eu tenho aqui pintado de preto é justamente a parte aonde o jardineiro vai fazer a plantação, ok? Então, a parte do cercado é apenas essa daqui. Então, observe que aqui eu tenho meia circunferência e aqui eu tenho meia circunferência. Então, eu vou usar 2πr mais 10 daqui de cima mais 10 daqui de baixo. Ok? Então, vamos ter aqui, ó, 2 vezes. A questão não deu valor para π. Se a questão não deu valor para π, eu vou deixar em função do π. Eu só substituo o π quando a questão me dá um valor para π. Beleza? Então, 2π vezes o raio. Gente, se ele disse que aqui é 10, o diâmetro da circunferência é 10. Se o diâmetro é 10, o raio é a metade. O raio vai ser apenas 5 centímetros. Então, 5 mais... Vou juntar logo aqui, tá, pessoal? Mais 20. Então, aqui eu vou ter, ó, 10π mais 20. Você tem isso daqui, só que invertido, na letra B. Na 8ª questão, um fazendeiro dividiu uma área circular de 100 metros de raio em setores iguais de ângulo central 45 graus, conforme a figura abaixo. Sabendo que o comprimento de uma circunferência de raio R é igual a 2πr, onde π é igual a 3,14, quantos metros de arame o fazendeiro vai precisar para circundar a figura determinada? A questão disse que o raio é 100 metros. Então, vou ter aqui o raio igual a 100 metros. Então, ó, se aqui é 100 metros, essa outra parte aqui também será 100 metros. O que é que falta eu agora descobrir? Apenas a medida deste arco aqui, ó. Este arco de 45 graus. Que aí, pessoal, vamos pensar um pouquinho. Uma circunferência completa tem 360 graus. 45 graus é 1/8 de 360. Ou ainda, geometricamente, ó, a gente pode visualizar aqui, ó, circunferência completa. Se eu dividir ela aqui, ó, ao meio, eu tenho 180 do lado de cá, 180 do lado de lá, correto? Se eu dividir ela aqui novamente ao meio, ó, eita, que foi bem dividido agora. Então, eu vou ter aqui, ó, é a 180, não foi dividir em 2, então 90, 90. Se eu dividir novamente, ó, era 90, não é? Ficou 45. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, o que é que a gente vai calcular? Nós vamos calcular quanto é 1/8 de 2πr.
R. Lembrem-se que em matemática, a gente troca por multiplicação. Então, o que eu tenho aqui é 1/8 vezes 2, que multiplica. Nessa questão, ele deu o valor de π. Como ele deu o valor de π, eu sou obrigado a utilizar o valor de π. 3,14 vezes o raio, que é 100. Foi muito bom ele ter dado o raio igual a 100. Porque se eu tenho aqui 2 zeros e eu tenho aqui 2 casas decimais, automaticamente essas 2 casas decimais, ela vai sumir com esses 2 zeros. Então, o que é que eu tenho? 1 vezes 2 vezes 314 vezes 1. 628. E o único trabalho maior que eu vou ter é fazer a divisão do 628 dividido por 8. Bora lá. Então, aqui deu 78,5. Poxa, professor, não tem resposta. Lembra que a gente comentou lá no início? Fora os 78, eu tenho aqui, ó, 100 mais 100. Então, no total, a resposta é 278,5, que está na letra D. Na nona questão, Maria vai contornar com renda uma toalha circular com 50 centímetros de raio, conforme a figura abaixo. Quanto Maria vai gastar de renda? Já comprimento e circunferência é igual a 2πr. Para esta questão, a questão pediu para considerar π igual a 3. E o raio é igual a 50. Então, o comprimento, a circunferência vai ser 300 centímetros. B. 10ª e última questão foi do Enem 2010. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios, ao construírem as pirâmides. Representado por R, o raio da base dos rolos circulares em metros, a expressão do deslocamento horizontal y do bloco de pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, é. Pessoal, vê só. A situação é o seguinte. Os rolos circulares, tá? Eles vão se deslocar sobre a superfície, ou seja, sobre a terra, tá? E o bloco, ele vai estar se deslocando sobre os rolos. Imagina o seguinte, imagina que você está numa escada rolante. Se você estiver numa escada rolante e estiver parado na escada rolante, você vai estar em deslocamento, correto? Pronto. Agora imagina que você está na escada rolante e que, além da escada rolante estar funcionando, está em funcionamento, você também está caminhando sobre essa escada rolante. Então o que acontece? O seu deslocamento vai ser mais rápido, não é isso? É a mesma situação aqui. Imagine que o bloco ele está se deslocando 2 vezes mais do que os rolos, tá? Então, o deslocamento horizontal dele vai ser 2 vezes o comprimento do rolo, tá? Porque o rolo ele vai girar e, consequentemente, enquanto ele gira sobre o chão, o bloco também está andando sobre ele. Então, o bloco ele vai se deslocar 2 vezes o que o rolo se deslocar. Neste caso, o que o bloco vai se deslocar vai ser 2 vezes 2πr. E quem é esse 2πr? O comprimento da circunferência. Então, isso vai dar 4πr, que está aí na alternativa E. Beleza? Pessoal, muitíssimo obrigado.
Até a próxima, se Deus quiser. Fui!